Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de saúde e também de comportamento. Aí na sua casa, você permite que as crianças ou adolescentes usem os equipamentos eletrônicos para jogar, para assistir vídeos? Como é essa relação na sua casa? Esse uso é saudável ou exagerado? Olha só, recentemente, a Organização Mundial de Saúde inseriu o vício em jogos na lista das doenças classificadas como distúrbios mentais. E para a gente falar desse assunto, bater um papo, está conosco ao vivo, por Skype, a Leila, que é neuropsicóloga. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. O prazer é meu. Eu fico muito contente de estar aqui, né, e poder ajudar nesse assunto que, nesse momento, está tão polêmico, né? Isso que eu ia te perguntar, né, Leila? Esse excesso de tecnologia, com certeza, aumentou nesse período que a gente está vivendo. E eu falo por experiência própria, porque lá em casa tem uma garotada que fica no videogame e a gente tem que, lutar para tirar do videogame. Qual é o primeiro passo? O que a gente pode fazer? Bem, eu acho que é bem delicado porque grande parte das pessoas acham que é radicalizar, né? Então, vamos cortar de vez. Mas primeiro a gente tem que identificar, né, esses sintomas. De fato, como você bem mencionou, né? Se o uso está adequado ou ele está exagerado. Quais são os sinais? Sempre que começa a ser prejudicial para a criança, né? Então, assim, ela perde o interesse em outras atividades que antes ela fazia, né, com prazer, e que agora ela já não vê mais o interesse. Ela começa a perder o foco, né, e aí também vai muito mal, né, nas tarefas escolares, justamente porque é difícil administrar, né, vários estímulos ali ao mesmo tempo. Alterações de comportamento, então ela começa a ficar raivosa, que a gente fala, né, um humor irritado, de forma exagerada. Quando é imposto o limite, né, normalmente ali um número de horas, ela resiste, muitas vezes acompanhada ali de agressividade, começa a apresentar, né, comportamentos de mentira, com a tentativa de omitir para os pais a quantidade, né, de tempo que ela está investindo ali, né, usando nos eletrônicos. Então, esses são comportamentos que a gente considera comportamentos ruins, que atrapalham, né, e que então já são sinais aí de uma dependência de eletrônicos. E o que a gente pode fazer, pode Leila? Eu digo porque, assim, por exemplo, vou dar o exemplo lá da minha casa. Eu saio de casa de manhã, volto à noite. Então, tem que ser regras que a gente vai conversando e que a criança entenda, né? Porque a criança tem que se propor a cumprir também aquela regra, porque a gente não está em casa naquele momento, é o que eu quero dizer, para fiscalizar. Então, vai depender muito da maturidade da criança, né, e desses combinados. É claro que uma criança, quanto menor, mais será necessário a supervisão, né, dos pais. E aí a gente, né, entende que uma criança maior, já um adolescente, já teria condição de fazer esse controle, pelo menos parcialmente, né? Mas é sempre importante a gente considerar que adolescente ainda não é adulto. Então, tudo tem a ver, Flávia, com uma questão de prática diária, tá? Não, é muito complicado, de uma hora para outra, né, a gente colocar uma série de impedimentos, de regras. Então, por isso que a gente incentiva que o quanto antes, quanto mais cedo, essas crianças, né, aceitarem de que para o uso do eletrônico, né, tem que haver uma quantidade de horas, de limite, tem que haver essas regras, mais fácil vai ser esse controle no momento em que, de repente, o adulto não estiver supervisionando, né? Hoje a gente está vivendo um momento bastante delicado por conta do isolamento, a suspensão das aulas presenciais, e aí, de fato, as crianças e adolescentes ficam muito mais suscetíveis, né, aí à disposição dos eletrônicos. Mas é necessário, num primeiro momento, então, assim, pensando num contexto familiar, né, onde não está sendo definido ainda, né, com clareza essas regras, esses limites, ser colocado, né, de uma hora para outra, vai sim ter um comportamento de recusa, né, a gente precisa ser muito realista.
Mas é o que eu brinco, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Precisa haver também uma perseverança desses pais, né? Em manter isso, esses combinados, essas regras, não é fácil, eu sei, eu tenho enfrentado, né, isso nos atendimentos, essa queixa dos pais, né? É quase desesperador. Mas é importante que a gente não largue a mão, né? Que a gente persevere, continue, porque comportamento, ele é algo que é instalado e vai ser em algum momento, né, aceito pela criança e pelo adolescente. E a gente, como responsável, dá exemplo também, né, Leila? Principalmente nos momentos que a gente está ali com o filho, no momento da refeição, porque a Sim, criança está Flávia. sempre ligada no exemplo do pai e da mãe, né? É verdade. E hoje, aí, né, esse momento da pandemia é algo que nos traz a uma reflexão, assim, geral. Não só agora dos eletrônicos, mas o nosso comportamento, né, de uma forma geral, porque agora tem o home office. E olha só, né, os pais agora, de certa forma, estão, né, muito mais suscetíveis também à exposição desses eletrônicos por uma questão prática de trabalho, né, uma necessidade. E aí, como fazer isso, né? Como impor essas regras se eu, pai, eu, mãe, estou tendo que ficar conectado 16, 20 horas por dia, né? A gente não pode levar aquele lema, né? Que em outras gerações se usava, que era o faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Porque hoje as crianças são mais questionadoras, elas têm bons argumentos. Eu atendo crianças ali de 7, 9 anos que têm excelente capacidade de argumentação, né? E ela, de fato, quando a imposição do adulto, né, ela é inconsistente, incoerente, a criança facilmente consegue argumentar, o que dirá um adolescente, né? Então tem que haver também o bom senso desses pais, né? É uma necessidade de trabalho, então como que é o meu trabalho, né? É importante compartilhar isso com os filhos, né? Qual é a hora que você inicia, quais são os intervalos que você pode fazer, qual é a hora que você encerra. Só que aí, quando você encerra, você também faz uso desses dispositivos como forma de lazer e de passatempo, e aí então, né, fica muito inconsistente esses combinados. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Obrigada, Leila, pela participação hoje aqui para nossos pais e responsáveis que estão ligados no Ver Mais. Eu fico muito grata. É, gente, exemplo, exemplo. Então,